nome é Marisabel Lécio de Mello, mas eu sou conhecida como Bel, Bel Mello, e eu sou funcionária do Centro Cultural São Paulo, da equipe da Supervisão de Ação Cultural. A Supervisão de Ação Cultural é um setor do Centro Cultural São Paulo que articula todas as atividades que não estão diretamente ligadas às programações mais temáticas, digamos assim, do Centro Cultural São Paulo. Então nós articulamos as parcerias que são realizadas por meio de objetivos comuns, mas sem envolver nenhum tipo de recurso, como por exemplo a oficina Mão na Roda, a equipe de base Worms. A ação cultural também ela é responsável pelas visitas mediadas aos espaços do Centro Cultural São Paulo, que é uma coisa bem bacana. Nós temos um cardápio aí de visitas mediadas que estão disponíveis para qualquer coletivo, pessoas individuais, escolas, tal. E são vários percursos de fruição, conhecimento e informação do Centro Cultural São Paulo. E também a Supervisão de Ação Cultural é responsável por alguns editais. Um deles é o edital de mediação em arte e cidadania cultural, que tem por objetivo que atividades artísticas e culturais sejam desenvolvidas no espaço do Centro Cultural, sempre em mediação com os acervos, com a programação, com os espaços e com os públicos diversos que o Centro Cultural recebe. O papel da ação cultural é essencialmente de mediação. Então, nós fazemos uma mediação interna das atividades diversas, dos setores diversos do Centro Cultural. Por exemplo, nas visitas, há sempre mediações internas para a realização das visitas. Algumas visitas são a determinados acervos, então há necessidade de articulações internas para acesso a determinados acervos, e também as mediações com os diferentes públicos do Centro Cultural. Por exemplo, as pessoas que ocupam, os vários coletivos e pessoas que ocupam de maneira espontânea o Centro Cultural, sempre quando há algum tipo de interface a ser feita com esses públicos, com esses coletivos, frequentadores, a ação cultural é a figura dentro do Centro Cultural São Paulo que faz essas mediações, essas interlocuções, essas conversas. Foi um pouco assim que a gente ficou sabendo do Coletivo Preguiça. O Coletivo Preguiça ocupa o espaço do Centro Cultural São Paulo de maneira autônoma e cidadã, já faz quantos anos? 10, mais ou menos. Eu acho que o Centro Cultural fazem menos, porque eles ocuparam um pouco. O MIS era da época do MIS, Ricardo? Não. Só faz 2 anos. Então, mas aqui já deve fazer pelo menos uns 5. E aí a gente ficou sabendo da existência do Coletivo Preguiça, e que é muito lindo saber que um coletivo com essas características, objetivos, com um conjunto de pessoas que têm interesse pela arte, pela cultura e pelo encontro, ocupem esse espaço, que é uma das razões de existência do Centro Cultural São Paulo, que é essa ocupação espontânea que acontece aqui. E muitas vezes, existem conflitos nessa convivência da ocupação desses espaços, da disputa por esses espaços. Como é que essa convivência acontece aqui no Centro Cultural? Então, isso é uma coisa muito interessante, porque o Centro Cultural tem, como qualquer centro cultural, ele tem a sua programação, que é a programação de teatro, de dança, de música, tem os espaços expositivos, tem o complexo de bibliotecas, onde fica instalada a discoteca. Então tem uma série de serviços, vamos dizer assim, e programações que o Centro Cultural oferece.
ao mesmo tempo, pelas características dele, que foram até arquitetônicas e que não foram por acaso, na verdade, né? Arquitetonicamente ele foi pensado para esse espaço do encontro, para esse espaço da convivência, para esse espaço em que as pessoas possam passar pelo centro cultural e só na passada já de alguma maneira interagir com aquele espaço, né? E para o uso espontâneo e o uso autônomo. Então, há muitas pessoas que vêm ao Centro Cultural para estudar, né? Tem grupos de estudo, tem pessoas que vêm para fazer reunião de trabalho, tem pessoas que vêm para fazer... encontrar amigos, é um ponto de encontro, é ponto de passagem, ponto de encontro, ponto de articulações as mais diversas. E tem o povo da dança, né? Tem aí os corredores que são ocupados principalmente por uma juventude, e são vários grupos que dançam, né? Eu tenho o pessoal do K-pop, tem vários break, tem hip hop, tem vários tipos de grupos, de coletivos que vêm aqui dançar, fazer ensaio de teatro, passar texto, né? E, enfim, tem uma série de ações que acontecem aqui de maneira autônoma e espontânea. E aí as pessoas perguntam, bom, mas como é que isso dá certo, né? Como é que o centro cultural põe alguma regra, normatiza esse tipo de coisa, né? Isso pode, isso não pode? Até tem um isso pode, isso não pode no espaço, que tem uns cartazes espalhados por aí. Não pode fumar, não pode... nos pisos expositivos você não pode ter, né, fazer uma reunião, enfim, o piso expositivo é um espaço de fruição da exposição, tal. Então tem alguns não pode, mas no geral essa ocupação autônoma, espontânea dos frequentadores, ela tem um jeito que é muito bacana, que a gente chama que é da autorregulação. Então, as próprias pessoas ocupam os espaços e, de alguma maneira, se organizam para que o que um grupo ou uma pessoa esteja fazendo, né, não impeça que o outro faça aquilo que ele está fazendo. Então, existe essa autorregulação espontânea, que é uma coisa muito bacana, e que o Centro Cultural, ele é um mediador disso, mas ele é um mediador, vamos dizer assim, oculto, né? Um mediador mais silencioso, porque o bacana, o rico disso é esse pertencimento, é essa apropriação que as pessoas têm deste espaço, que é um espaço público e é um espaço das pessoas da cidade, né? Em última instância. Os conflitos com mesa. Rola, né? Rola. Então, é isso, mas é isso que a gente chama de autorregulação. Então, que tem conflito, claro, vou dar um exemplo de um conflito, que inclusive acontece com a própria programação. Por exemplo, nós temos a yoga, que acontece toda quinta-feira, das 15 às 16h30, no Jardim Vergueiro. Quando chove, o tempo está meio nublado, a gente transfere a yoga para um outro espaço que chama piso oficinas, piso missão. Quando a yoga vai para esse espaço, ela tem que conviver com a ocupação do corredor da dança. E aí tem vários tipos de som ao mesmo tempo acontecendo. Tem desde a turma que tá dançando samba, quanto o pessoal do K-pop e tal. No momento da yoga, enquanto acontece a yoga, né, nós da ação cultural mediamos essa ocupação do corredor da dança. Nós pedimos para que as pessoas abaixem o som, né, ou fiquem mais afastadas daquele espaço onde está tendo a yoga, perto, é muito próximo, não é o mesmo piso da yoga, mas é muito próximo e tem uma interferência. Então nós mediamos esse tipo de situação, esse tipo de conflito. Então a gente faz sim, né, uma mediação de conflito. Em relação, por exemplo, e acaba dando certo, né, é um período de 1h30 e tal, então, né, todo mundo de alguma maneira. Por exemplo, nós temos um coral aqui, que é um coral dos funcionários do Centro Cultural. No dia 18, nós vamos fazer um ensaio aberto. E vai ser no mesmo espaço do corredor da dança. Então, no período do nosso ensaio aberto do coral, a gente vai negociar com o pessoal que ocupa aquele espaço, para que no período de 1h30 também de ensaio aberto do coral,
eles, né, possam se deslocar para um outro espaço, mudar um tempo, enquanto tem o ensaio do coral. Então, a coisa da disputa das mesas, né, que você falou, também é uma disputa que acontece entre os frequentadores, né? Então tem estratégias, né? Algumas estratégias são construídas, né? Não sei quais são as de vocês, mas o pessoal, por exemplo, chega mais cedo, né? Se é um dia que é fundamental ocupar o espaço externo, perto do metrô, ou, né, esse espaço mais aqui do fundo, enfim, esses espaços que são melhores e mais adequados para aquele coletivo, qual é uma estratégia? Chegar mais cedo, ocupar aquele espaço, né? Para que, enfim, consiga rolar a atividade que está sendo planejada. E a gente tem que ir pro outro lado, né? Às vezes não tem cadeira, mesa. E lá do outro lado, as mesas elas são mais baixas, eu não consigo usar nenhuma mesa lá. E a gente sempre procurar a segurança, essas coisas, para ver se dava para transferir pelo menos uma mesa de lá para cá. E a gente não conseguiu achar com quem conversar. Entendi. Isso é o tipo da coisa que muitas vezes no momento em que é necessário que isso aconteça, talvez não seja possível. Porque a gente tem uma equipe de produção e manutenção aqui no Centro Cultural e ela está o tempo inteiro organizando, fazendo toda essa parte de suporte para as atividades do Centro Cultural. É possível que numa demanda desse tipo tenha condição de ser atendida na hora ou não. Quem procurar? Primeiro é realmente o segurança, né? Porque às vezes eles podem fazer essa mediação, conversar com alguém da manutenção, pedir para fazer uma transferência, né, de um equipamento. Tem uma questão que o ideal é que isso possa acontecer com uma certa antecedência, porque tem algumas regrinhas que também envolvem a questão de arquitetura, envolvem a questão de disposição do mobiliário pelos diferentes espaços do Centro Cultural, porque existe todo um conceito, toda uma organização dos espaços e do mobiliário nesses espaços. Então, dependendo do que for, teria que ter um contato prévio, que poderia ser pela ação cultural, certamente, claro, estamos aí para isso, né? Para a gente ver o que é possível nesse sentido viabilizar, né? Acho que é mais ou menos assim. Porque, por exemplo, essa questão que eu disse da disposição, né, do mobiliário no espaço, nós temos uma equipe de arquitetos aqui no Centro Cultural e qualquer mudança de layout, não é o caso, né? Tirar uma mesa de um lugar e passar para outro lugar por um período X não é uma mudança de layout, mas tem algumas alterações que precisam de uma conversa, de uma mediação com o setor de arquitetura para que isso aconteça. Eu tenho uma pergunta, que eu acho super incrível essa questão da dança, né? Porque tem as artes plásticas, né? São fomentadas pelo centro, né? A leitura também, né? Tem a biblioteca, né? Mas a coisa da dança foi super, é uma coisa super autônoma, né? Sim, assim, né? sim, o que você acha que tem aqui no espaço que torna um ambiente tão propício para a dança? Liberdade. Simples assim. Eu acho que é a sensação que as pessoas têm aqui, porque a maior parte das pessoas que dança cotidianamente aqui, sistematicamente, é uma galera jovem, né? E essa galera jovem, ela precisa de liberdade para se sentir pertencente àquele espaço, para sentir que esse espaço é dela e que não vai ter nenhum tipo de cerceamento, de controle. E na mediação diária que a ação cultural faz, nas diversas interfaces que nós acabamos fazendo, e mesmo algumas atividades que a gente propõe e que de alguma maneira fazem interface com a galera da dança, o que nós temos observado cada vez mais é isso. Na medida em que você proponha qualquer coisa que de alguma maneira, né, interfira nesta liberdade de estar do jeito que se quer estar, é algo que tem uma certa resistência, né?
Então a gente tá chegando um pouco nesse lugar, sabe, né, de que é esta liberdade, né? Por exemplo, o pessoal do hip hop, já faz alguns anos que acontece isso. Tem o corredor da dança em frente ao foyer, do lado direito tem uma parede que é do hip hop. Já existe um combinado, existe um estabelecido e existe um conquistado, né, pelo pessoal do hip hop, do break. O ponto deles é aquele. Durante um bom tempo, eles ocuparam aquele espaço e tinham alguns conflitos. E eles vieram até a administração, a coordenação do Centro Cultural, para reivindicar que aquele espaço ficasse reservado para este tipo de ocupação. E aí, depois de toda uma conversa, uma negociação, estabeleceu-se que aquele pedaço de parede, né, era o pedaço dessa galera. E há um respeito em relação a isso, tanto por parte da administração do Centro Cultural, como também por parte dos outros, das outras galeras da dança, né, das outras turmas de dança. E aí ali você tem a ocupação da moçada do hip hop, do break. Tem um japonês, não sei se vocês já viram ele, é um japonês, um senhor, né, idoso e tal, que ele faz um tipo de dança também muito parecida com essa, dessa galera, e ele tá ali, né, dançando, e os jovens estão ali fazendo os seus experimentos e tal. Tem alguns outros tipos de ocupação em dança que tem uma galera que vem dançar tango aqui, acho que vocês já viram, né? De repente a gente passa, dá de cara com um casal dançando tango, mas a galera jovem é que tem realmente a presença, né, mais predominante. E aí, na tua experiência, o que você acha que faz com que esses projetos durem no tempo? O que eles têm que eles conseguem continuar, que às vezes até é diferente de grupos que são financiados por editais? O que você acha que faz essa força? Não, eu acho que primeiro esses coletivos, eles informais, né, que são coletivos informais, não é? São coletivos com CNPJ, né? A gente está falando de coletivos informais, né, que se articularam com um objetivo comum. Eu acho que essa é a primeira coisa, né? É uma articulação que vem de um desejo, né, comum daquelas pessoas, de uma necessidade, a necessidade do encontro, a necessidade de estar juntos para trocar, né, para desenvolver, no caso do coletivo Preguiça, né? Vocês batem cartão, né, toda sexta-feira aqui no Centro Cultural para se encontrar, para fazer atividades artísticas, cada um com, né, a sua habilidade, com o seu, enfim, com a sua experiência e tal. E fundamentalmente porque eu acho que estes coletivos, na minha visão, são coletivos que compostos por pessoas que têm desejo e necessidade de viver de maneira coletiva, de viver essa experiência, né, de um ambiente gregário, de um ambiente no qual o afeto perpassa. Então, se a gente pegar os cidadãos cantantes, por exemplo, né, tem a coisa da música, que é algo muito especial, que os une, mas tem a questão do afeto, tem a questão da convivência, né, do fortalecimento de vínculos. É um espaço em que as pessoas podem estar junto, conviver sem nenhum tipo de cobrança, né? Não existe uma coisa institucionalizada, não existe um recurso público investido, não existe um projeto que tem começo, meio e fim, né? É um pouco o estar, né? E ao mesmo tempo este estar constrói um vínculo coletivo muito forte, né? E que garante, né, essa continuidade, essa permanência. Não
sei, eu acho que assim, no mundo que nós estamos vivendo hoje, né, acho que isso que a Isabela fala, essa provocação, né, me faz pensar que no mundo que nós estamos vivendo hoje, na atual conjuntura, né, em que a gente vê uma sociedade tão repartida, a gente vê um momento histórico e um momento em que há uma grande disseminação do ódio, da divisão, de um rancor, né, que perpassa um pouco a sociedade. Eu acredito muito que experiências como essas do Coletivo Preguiça, dos Cidadãos Cantantes, do Coletivo de Base Warmes, que é um coletivo de mulheres imigrantes, que também são parceiras nossas aqui do Centro Cultural São Paulo, assim como o Mão na Roda, assim como o pessoal do Psicodrama, que também faz, né, todo um encontro todo sábado aqui no Centro Cultural São Paulo. Quer dizer, são esses coletivos, e esses espaços, mais do que coletivos, esses espaços coletivos de encontro, eles são fundamentais para que a gente possa ter espaços de acolhimento, né, acolhimento físico, acolhimento mental, afetivo, sabe? Para que a gente possa de alguma maneira se fortalecer, né? E caminhar junto e passar junto, né? De maneira comum, né? Por fases e por momentos, enfim, difíceis como esse que a gente atravessa, né? Eu acredito muito nisso, né? No poder das ações coletivas, enquanto realmente modo de vida. Uma última perguntinha, mas quer falar? Fala antes. Não, não sei nem se é uma pergunta, você falou de liberdade e eu vi como encaixou bem, assim, porque no estatuto do nosso coletivo, a gente deixa isso bem claro, né, que a única regra daqui é toma um café e você não precisa desenhar se você quiser, você pode escrever, você pode fazer o que você quiser. Então essa liberdade que a gente tem no coletivo, ela encaixa muito bem com o espaço, né? Que você disse que é o que o Centro Cultural proporciona, de liberdade, né? E aí sempre quando falam essa palavra de estar, né? Estar, você falou bastante de estar. No inglês, estar é to be, né? Então é a mesma coisa, ser e estar. E surge dessa necessidade mesmo de ser, a gente tem a necessidade de ser. Por isso que a gente participa e consegue decidir. Nem é uma pergunta. Não, comentário. Não carece de resposta, né? Você já disse tudo. Mas acho que aí talvez minha última pergunta possa complementar, inclusive quem quiser responder lá, né? Assim, mas também eu sei que você tem uma experiência longa de estar trabalhando na Secretaria de Cultura, né? Com políticas públicas. E por essa tua experiência, assim, que tipo de ações você acha que as políticas públicas poderiam oferecer para fomentar esse apoio a essas iniciativas autônomas e coletivas? No mundo ideal, sei lá, né? Sim. Eu acho que... Não sei... eu sempre parto do princípio, quando a gente pensa na construção de uma política pública, quando o poder público oferece, né, algum tipo de ajuda, de apoio, enfim, né, que é muito ruim quando o poder público olha para aquilo, né, para aquelas manifestações, para aquelas atividades e pensa o que o poder público entende que seja o melhor para aqueles coletivos, né? E aí faz um edital, cria algum tipo de instrumento, né, para oferecer a esses coletivos, né? Eu acho que sempre, eu acho que a metodologia mais ideal, né, no meu entendimento, mais democrática, é você sempre criar. O primeiro passo é, se há um desejo do poder público de alguma maneira oferecer algum recurso, alguma forma de apoio, a primeira coisa é criar canais de escuta, né? Eu acho que escutar para que se possa saber exatamente, né, quais são as melhores formas de apoio, né?
Eu acho que no caso, por exemplo, do Centro Cultural São Paulo, o espaço ele foi feito exatamente para isso e você garantir o uso desse espaço sem nenhum tipo de imposição ou limitação de regra, tal, acho que isso já é bastante importante e algo que não é muito comum, né, nos equipamentos públicos de maneira geral, né? Eu acho que ter disponibilidade, né, para apoiar esses diferentes coletivos naquilo que são as suas necessidades, eu acho que é o caminho que eu vejo, né? E claro, se investimento de recurso recurso financeiro, né? É sempre muito importante, necessário, significativo. Eu coordenei a área de fomento a linguagens artísticas da Secretaria de Cultura durante um bom tempo e eu sei muito bem a importância, né, de você oferecer possibilidades de apoio financeiro para que os projetos autorais, né, dos coletivos, seja de dança, seja de música, seja coletivos de, enfim, né, de arte, cultura, quer que seja, possam ter condições materiais objetivas, né, para poder realizar os seus sonhos, né? Então, políticas públicas são fundamentais nesse sentido. Não sei, eu acho que é um